O Spinoza, no Tratado Teológico Político, ele tem uma visão extremamente positiva de Jesus. Não é Bento, meu filho, é Baruch. Se a ideia não faz sentido ou se ela não agrada, isso não tem nada a ver com ela ser falsa ou verdadeira, né? Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ler algumas perguntas aqui que fizeram nos vídeos sobre Spinoza, responder algumas perguntas e reagir a outras falas, né? Não necessariamente perguntas também, porque os vídeos da série sobre Spinoza começaram a trazer muita gente para o canal recentemente, né? Então, é para retomar um pouco o tema, né? E já que eu não estou podendo gravar um vídeo propriamente bem trabalhado por questões acadêmicas e profissionais do momento, eu vou fazer esse vídeo aqui e depois a gente volta à normalidade no canal, tá? Então, para começar essa série de perguntas e respostas, né, eu vou começar com uma que ocorreu muito, às vezes até na forma de afirmação, mas aqui eu trago na forma de pergunta mesmo, que o comentário disse o seguinte: Bento de Spinoza e Baruch de Spinoza é o mesmo? E a resposta é sim. O nome Baruch de Spinoza, ele está mais próximo do hebraico, como ele era chamado na sinagoga. Mas a palavra Baruch significa Bento ou Benedito, e não por acaso o próprio Spinoza assinava como Benedictus de Spinoza. Era muito comum nesse período assinar em latim, já que ele escrevia muitas vezes também os textos em latim, né, que era a língua universal ali de comunicação dos filósofos de vários países. Então era comum traduzir nomes na época e foi em outros contextos também comum traduzir nomes, como eu já fiz um vídeo inclusive aqui no canal sobre essa questão, e é por isso que eu trouxe como Bento de Spinoza, mas tanto faz se você chama ele de Baruch de Spinoza, de Benedito de Spinoza, de Benedictus de Spinoza, eu tenho certeza que ele não teria absolutamente o menor problema com isso, já que ele mesmo, como eu disse, fazia a tradução do próprio nome. Então não tem por que comentar, né? Como o pessoal comentou aqui, não é Bento, meu filho, é Baruch. Bom, tá bom, né? Se ofende tanto chamar ele de Bento, né? Outra pessoa também comentou, né? Não é Beto de Spinoza. Beto eu nem cheguei a falar, né? Mas sim Baruch de Spinoza. Aí colocou com K. Vocês veem que tem a diferença até na transliteração, né? Tem o Baruch com QUE no final, né? Então, enfim, é uma questão trivial aí que eu acho que não deve afetar a percepção de ninguém do vídeo. Mas passando para outra pergunta, teve uma pessoa que comentou o seguinte: qual foi a causa mortis dele? Isso aí está respondido no vídeo O Fim de Spinoza, ou O que aconteceu com Bento de Spinoza. Ele morreu por um problema pulmonar, talvez ocasionado por tuberculose, ou talvez ocasionado por silicose, se eu não me engano, que seria o resultado da inalação dele de pó de vidro, já que ele era polidor de lentes por ofício, né? Assim que ele ganhava dinheiro e não com filosofia, né? Pelo menos na maior parte da sua vida. Então é um fim assim menos dramático do que, por exemplo, se ele tivesse sido executado, né? Isso não aconteceu. Um amigo dele, que foi o Arthur Koerba, se eu não me engano, eu cheguei a gravar um vídeo para essa série sobre o Koerba, mas eu acabei cortando para não interromper a série demais. Eu cheguei até a editar esse vídeo, depois se eu achar, quem sabe eu posto ele aqui. Mas o Koerba, ele foi preso pelas suas opiniões religiosas, teológicas, na Holanda, que, como eu disse, era a região mais livre religiosamente da época, na Europa pelo menos, e ele morreu em decorrência de trabalhos forçados e das condições da prisão a qual ele foi submetido, né? Então, tem um amigo muito próximo do Spinoza que morreu em decorrência direta mesmo, né, de perseguição religiosa. E a morte dele, inclusive, foi um dos fatores principais para o Spinoza abandonar a escrita da Ética por um tempo e passar a focar no Tratado Teológico Político, né, para atacar, de certa forma, mais diretamente o problema que era da intolerância religiosa no seu tempo. Teve uma pessoa que comentou o seguinte: acho interessante pensar como Spinoza, mas a verdade de que Deus existe vai muito além do medo humano. E eu concordo que a ideia que Deus existe, a ideia de Deus, a ideia das religiões, as religiões como um todo, né, vão muito além do medo humano. Inclusive o próprio Spinoza concordava com isso. Essa religião a qual ele se contrapõe no vídeo que eu postei são as religiões tradicionais institucionalizadas, né? Agora tem o outro vídeo que também complementa esse, que é o que Spinoza entendia como a verdadeira religião. Então Spinoza tinha um conceito positivo de religião e tinha um conceito negativo de religião, que eram conceitos diferentes, né? E além disso, esse vídeo não é a última palavra sobre como surgiram as religiões, é uma teoria historicamente situada sobre a origem das religiões feita pelo Spinoza, mas há muitas outras muito interessantes também, né? Inclusive partindo de um ponto de vista menos sociológico e político, que é o que Spinoza segue, e mais de um ponto de vista fenomenológico, que teve até alguém comentou sobre o Eliade e acho que outra teoria também, mas que toma a própria percepção humana de certos fenômenos que são inefáveis, né? Incompreensíveis racionalmente, uma percepção de algo maior, essa experiência fenomenológica, tal como as coisas aparecem à pessoa, né, são um motor, né, ou um fator para o desenvolvimento de certos aspectos
do pensamento religioso. Mas enfim, não vou entrar nisso agora, a gente deixa para outro vídeo. E aí, passando para outro tema aqui, né, uma pessoa comentou no vídeo o que é o Deus de Spinoza o seguinte: discordo totalmente da ideia de Spinoza sobre Deus, né? Isso é uma forma racional de pensamento, sim, que pode fazer sentido para muitas pessoas, sim, nos comentários, de fato, muitas pessoas falaram isso, a gente vai ver até um comentário sobre isso daqui a pouco, mas não significa que ela seja certa. Verdade também. O fato dela ser racional não significa que ela seja correta. Ela torna o ser humano basicamente em nada, sem propósito algum, e isso não faz qualquer sentido. Aí é que eu já discordo, né? A teoria de Spinoza não torna o ser humano em nada. A teoria de Spinoza considera que o ser humano é um ser humano. O ser humano, para Spinoza, não é uma imagem de Deus num sentido especial, excepcional, comparado com outras criaturas ou coisa do tipo. O ser humano é um ser humano, ele tem a sua vida social, e o Spinoza, inclusive, acredita que há uma objetividade, inclusive, de uma conduta positiva entre humanos. Ou seja, há uma ideia de moral absoluta no pensamento de Spinoza também. Há uma forma melhor de se viver do que as outras, que ele chama de beatitude, né? Às vezes ele chama de obediência a Deus, inclusive, num sentido metafórico. E ainda que isso não fosse verdade, ainda que a visão de Spinoza fosse degradante, do tipo assim, de considerar que os humanos não têm valor, que a vida não tem valor ou coisa do tipo, isso não tem nada a ver com verdade, né? Se a ideia não faz sentido ou se ela não agrada, isso não tem nada a ver com ela ser falsa ou verdadeira, né? E aí ele continua o comentário dizendo o seguinte: quem criou esse pensamento, o Spinoza no caso, deve odiar a humanidade de forma mais torpe possível. Por quê, né? Não me parece o caso, né? O Spinoza, a ideia de Spinoza fundamental é de que a coisa mais absoluta no tratamento humano é justiça, são relações justas, e caridade, o amor, a preocupação com algo além de si mesmo, né? Eu não consigo ver isso como algo negativo para a humanidade. E ele escreve isso num contexto de perseguição religiosa que a própria família dele havia sofrido, né? A comunidade judaica dele havia sofrido na Península Ibérica, e ele depois havia sofrido por parte da própria comunidade e também dos governantes na Holanda, né? Então, assim, se a perseguição religiosa, se a intolerância religiosa, a aniquilação da diferença é algo positivo para a humanidade, aí de fato Spinoza agiu contra a humanidade, né? Mas eu acredito que não é o caso. E aí ele continua, né? Mas o pior é que ela rejeita o sacrifício do Messias e quem consentir com isso estará perdido. Bom, aí é a aposta pessoal de cada um aí, cada um faz em termos teológicos de crença, né? Não tem muito o que dizer a esse respeito. E aí, aproveitando essa menção que eu fiz, né, de que Spinoza era de origem judaica, portuguesa, uma pessoa perguntou, né, várias pessoas comentaram sobre isso, mas uma pessoa perguntou o seguinte: Baruch de Spinoza não era português? Descendem de judeus sefarditas. Sim, a família de Spinoza descendia de judeus sefarditas, a sua família era de origem portuguesa, mas ele nasceu em Amsterdã, morreu em Haia e não saiu, não há nenhum registro de que ele tenha saído em momento algum da Holanda. Então, assim, em termos de nascimento, de certidão de nascimento nacional, assim, né, ele era holandês, nunca esteve em Portugal. E uma pergunta muito interessante aqui, de uma pessoa que pergunta se já tem vídeos sobre a visão de Spinoza em relação a Jesus, né? Na verdade, essa pergunta não é tão interessante. A pergunta interessante é: qual a visão de Spinoza sobre Jesus, né? Não tem um vídeo sobre isso ainda, posso fazer eventualmente, mas é uma questão que está mais ou menos, começa a ser respondida talvez, no vídeo sobre a verdadeira religião, porque o Spinoza, no Tratado Teológico Político, ele tem uma visão extremamente positiva de Jesus, inclusive ele contrapõe Jesus a Moisés, colocando Moisés como um grande legislador, que criou leis e regras circunstanciais ali para o seu povo, mas em Jesus ele vê uma espécie de legislador universal, ou talvez não um legislador, mas um professor, um mestre universal que ensinou princípios mais interiores e de aplicabilidade ahistórica, atemporal, né? Aplicáveis em qualquer lugar e época e tempo. E por causa da visão de Spinoza, né, dessa valorização da interioridade e da motivação das coisas e menos na exterioridade, no cumprimento de ritos, sacrifícios, etc., ele via em Jesus uma figura muito positiva, né? Tem vários trechos em que ele fala sobre Jesus no Tratado Teológico Político, como por exemplo, aqui eu até separei, ele diz em determinado momento: Cristo foi enviado não para manter um Estado e instituir leis, mas apenas para ensinar a lei universal, que é o comportamento moral adequado, segundo Spinoza, né? Em outra
outra passagem ele diz também o seguinte, que essa é bem interessante. Se alguém ler as histórias da Escritura Sagrada e tiver fé em todas elas, sem, contudo, atender à doutrina que a mesma Escritura tenta por esse meio ensinar, ou seja, né, quem lê as histórias acredita que as histórias são verdadeiras, mas isso não é instrutivo para a pessoa mudar a sua conduta, né, corrigir a sua vida, é a mesma coisa que ler o Alcorão, poemas dramáticos ou mesmo crônicas triviais com aquela atenção que o vulgo costuma lê-las. Então, seria uma leitura tão proveitosa quanto de qualquer texto sagrado ou mesmo textos profanos, né? Caso a pessoa não se instruísse a partir disso. E aí ele continua, pelo contrário, e como já dissemos, aquele que ignora totalmente essas narrativas, ou seja, quem não conhece nenhuma história da Bíblia, mas tem opiniões salutares, boas, e uma regra de vida, e uma verdadeira regra de vida, esse possui em absoluto, ou seja, totalmente, plenamente, a beatitude e tem em si realmente o Espírito de Cristo. Então ele coloca Cristo de fato como uma figura que não está associada a uma religião específica, a um contexto específico, mas que está associado, né, encarna, e o Spinoza usa esse termo inclusive, encarna a lei universal, né? O comportamento moral perfeito. Ele chama, inclusive, de Cristo, o Cristo de o homem perfeito. Mas, assim, a gente tem que analisar se isso é uma forma de Spinoza tentar afastar um pouco os perseguidores que estão ali cheirando o cangote dele, né? Já que ele escreve num país protestante, que é a Holanda, engrandecendo a figura de Cristo e usando ela mais como uma metáfora para suas próprias ideias, ou se ele de fato lia a Bíblia dessa forma, né? Se ele pessoalmente acreditava que Jesus historicamente havia sido um homem perfeito ou coisa do tipo, né? Aí é um detalhe que a gente pode analisar num vídeo próprio e acho que seria interessante fazer um vídeo sobre isso, pegando vários outros trechos, né? E apresentando isso de forma mais sistemática. Comentem aí embaixo, inclusive, se vocês acham que isso seria interessante. E finalmente, né, tem muitos comentários, mas eu vou encerrar com esse aqui. Depois a gente pode até fazer uma parte 2, se for o caso. Mas uma pessoa comentou uma coisa que se repetiu muito em outros comentários, que é muito interessante. Que a pessoa falou o seguinte: eu, assim como muitos outros que li nos comentários, me identifiquei demais com Spinoza. Parece que ele tira as palavras da minha boca. Isso é uma coisa que realmente muitas pessoas comentaram, né? Eu já acreditava nisso, né? No Deus de Spinoza, principalmente, ou até na origem das religiões. Eu já pensava exatamente assim, nunca tinha ouvido falar desse filósofo. E esse comentário é muito interessante porque ele aponta para duas coisas, pelo menos. Uma coisa mais incerta, que é de que talvez essa consonância, né, essa concordância de pessoas que não se falaram, poderia ser um testemunho da verdade do que Spinoza fala, né? No sentido de que a verdade é transpessoal, né? E costuma ser convincente, às vezes, né? Nem sempre. Mas assim, eu nem iria tanto por esse lado. Eu vou por outro lado, que é de que talvez as pessoas tenham pensado como Spinoza, mesmo sem conhecê-lo, porque na verdade o conheceram sim, só que não diretamente, né? Da mesma forma que a gente é muito platônico no pensamento, sem nunca ter lido nenhum texto de Platão. Mas por que isso acontece? Porque a filosofia de Platão impactou a história do pensamento, né, da nossa tradição, assim como a filosofia de Spinoza impactou tremendamente a história da filosofia ocidental, né? Até Hegel dizia que ou você é espinosista ou você não é filósofo. Então vários filósofos ao longo da história se inspiraram, se basearam, desenvolveram as ideias de Spinoza e consequentemente a gente herdou, mesmo que anonimamente, muitos pensamentos de Spinoza, né? Historicamente as coisas acontecem assim, né? Os pensamentos que a gente acha que são nossos, eles são muito dos outros também, né? Daqueles que construíram as categorias pelas quais a gente pensa, o vocabulário que a gente usa, a linguagem que a gente aprendeu, enfim, né? Então, assim, é algo que é bem espinosista, inclusive, né? Uma cadeia de causas e efeitos que, de certa forma, determina até as nossas possibilidades de pensamento e o que, de fato, a gente vai pensar e achar das coisas, né? Então, assim, né? Por mais que a gente ache que a gente tem ideias originais, que a gente tirou, assim, uma coisa da nossa cachola, né? Como se diz, na verdade, a maior parte das vezes a gente está tirando da cachola de outras pessoas, adaptando, se apropriando, mas sempre o presente é a pontinha ali de um iceberg que é, maior parte, o passado, né? Não por acaso eu acho que a história é tão importante, a gente conhecer a história, para conseguir ver debaixo da água, não só essa pontinha, né? Mas toda a estrutura que culminou nisso que a gente pensa e vive hoje e como que isso pode ser diferente também no futuro, né? Para pensar novas possibilidades a partir das coisas que já foram e podem inspirar coisas a vir, né? Mas enfim, então essas são algumas perguntas aí. E se quiserem colocar mais perguntas nos comentários, eu posso fazer um vídeo depois e aguardem os próximos vídeos mais assim normais do canal que chegarão, né? Mas antes eu tenho que resolver umas questões aqui. Beleza? Tem vários engatilhados inclusive. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado, achado interessante o vídeo e nos vemos nos próximos. Falou!